Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os telespectadores, todos os munícipes que acompanham essas oitivas da CPI que investiga as OS da saúde no município de Taubaté. Hoje nós vamos ouvir aqui a senhora presidente do Instituto IBGC, e teve uma alteração de nome aí, mas do Instituto IBGC. E ela está acompanhada, a senhora Ludmila está acompanhada do Dr. Leonardo. Compõe a mesa dessas atividades vereadora Vivi da Rádio, vereador Serginho, vereador Rodson Lima Bob e vereadora Elisa. Também está compondo a mesa aqui o Dr. André, que é representante legal do senhor prefeito, que agora é investigado nesta oitiva, nessa CPI. Nós vamos ouvir a senhora Ludmila e, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para a testemunha informar nome completo e local de trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Ludmila Bastos e Barbosa Maquiara. Trabalho no Instituto Gênesis, antigo IBGC, em Goiânia. Em Goiânia. Ok. A senhora está sendo ouvida nessa CPI na condição de testemunha e, nessa qualidade, é obrigada a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processada criminalmente caso falte com a verdade. A senhora se compromete a dizer a verdade e tem ciências das consequências em caso de mentiras? Sim. Obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta: como a IBGC foi convidada para participar da cotação para os serviços prestados em Campos do Jordão? Só um minutinho, tá? Eu vou permitir a palavra ao doutor André. Pois não, doutor André? Boa tarde a todos. Senhor presidente, por uma questão de ordem, gostaria que ficasse esclarecido que a testemunha aqui presente, ela, salvo engano, representa ou representou a empresa que tinha um contrato com o município de Taubaté. Salvo engano, prestava serviço com relação ao convênio feito entre o município de Taubaté, Campos do Jordão e Estado, correto? Correto. Eu tenho o requerimento de instauração da presente comissão parlamentar de inquérito e aqui em todos os seus itens não há menção alguma a esse contrato ou a esse objeto que essa empresa prestava. Há aqui no objeto deste requerimento de instauração de CPI assuntos outros relacionados às organizações sociais contratadas para a prestação de serviço nas UPAs do município, mas não com relação a esse objeto. Por conta disso, aqui em nome da defesa do senhor prefeito, eu gostaria de ficar registrado o protesto com relação à realização da presente audiência, já que a oitiva de uma representante legal, seja quem for, testemunha, representante, indiciado, com relação a fatos outros que não guardem relação com o objeto do requerimento de instauração da CPI, em tese, com a devida vênia, ao senhor e a todos os integrantes da CPI, não nos parece uma medida adequada, correta, porque ultrapassa os limites da própria CPI. Por conta disso, fica o registro e o protesto para que essa audiência não se realize, ou caso Vossa Excelência assim entenda, fica desde já também requerido a expedição ou a simples comunicação deste requerimento para a presidência da Casa, como também para a Comissão de Ética. Agradeço pela palavra. Ok, obrigado, doutor André. Dando sequência e também já aproveitando para esclarecer o protesto do doutor André, que representa ali o senhor prefeito municipal, o nosso requerimento que deu entrada a esta CPI, que deu validade a essa CPI, investiga todas as OS. Todas, está incluindo todas as OS que prestam serviço na área de saúde no município de Taubaté. Então, pela ordem, presidente. Pois não, vereador Bob. Gostaria que o senhor colocasse em deliberação o pedido do advogado do prefeito.
Ele só registrou o protesto, o vereador Bob. Desliga o microfone. Ele fez um requerimento verbal para que não fosse realizada audiência. Eu gostaria de que colocasse em votação para a mesa verificar. Bom, comissão verificar. Solicitação. Eu solicito a presença do jurídico da casa e a gente suspende a sessão auditiva por 5 minutos, ok?
Peço à TV Câmara que retorne, por favor. A gente põe isso daqui lá. Declaro reaberto essa oitiva da CPI das OS da Saúde, retornando aqui, retomando da onde paramos, o doutor André, que aqui está como representante legal do senhor José Antônio Saldi, fez uma solicitação verbal a esta comissão e solicitou que colocássemos a deliberação. Nós vamos colocar a deliberação, mas antes eu gostaria de ouvir o jurídico da casa sobre esse pedido que o doutor André fez. Com a palavra, o doutor Heitor, procurador desta casa. Doutor André? Perdão, doutor. Doutor André, advogado do prefeito, né, José Saldi, apresentou uma solicitação verbal para suspensão dos trabalhos da CPI e a pedido da presidência da CPI, né, ocupada aí pelo vereador Moisés Pirulito, pediu para que eu fizesse uma análise aqui bastante sucinta a respeito da solicitação do senhor. E em razão da ação já ajuizada pelo prefeito, né, e que teve o pedido tanto em primeiro grau quanto em segundo grau negado no que diz respeito à suspensão dos trabalhos da CPI, né, seguindo aí, né, o teor das decisões judiciais, eu não vejo razão para a suspensão dos trabalhos. Até porque o trabalho da CPI ela não tem como fim condenar ninguém, apenas apurar os fatos. Então, pela Procuradoria da Câmara, eu opino pela continuidade da sessão. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, doutor. Pela Heitor. ordem? Pois não, vereador Bob. Só perguntar para o procurador se ele sabe qual foi a motivação do pedido de suspensão. O senhor ficou sabendo ou não? Qual referente a que o advogado pediu a suspensão dessa oitiva? Me foi passado que a razão da suspensão da oitiva é que o doutor André não concorda com o teor daquilo que vai ser discutido, abordado nessa sessão. Pois não. Doutor Heitor, boa tarde. Aqui vou resumir novamente o que foi o requerimento em que constou. Eu tenho aqui o requerimento de instauração da presente CPI. Esse requerimento foi que deu ensejo à abertura desta comissão parlamentar. E se Vossa Excelência assim desejar, eu posso fazer a leitura, mas acredito que seja do conhecimento de todos. E não consta em nenhum momento qualquer contrato relacionado a qualquer entidade que seja que tenha prestado serviços fora de Taubaté. Aqui, o objeto desta CPI são aquelas ações movidas pelo Ministério Público, foram divulgadas na imprensa e que, portanto, gerou esse requerimento. Aqui nós estamos diante de uma representante legal de uma empresa que não guarda relação alguma com os fatos que deram margem à abertura desta CPI. Então, este requerimento formulado na tarde de hoje, como dito por Vossa Excelência, existe sim uma ação em andamento, pendente de julgamento, existe sim um agravo de instrumento em segundo grau, pendente de julgamento, apenas foi indeferido o pedido liminar, mas ainda não houve julgamento deste recurso. Então, por conta desses motivos, foi requerido hoje o cancelamento dessa audiência por conta desta falta de relação entre o que a empresa que a testemunha hoje representa e o objeto desta CPI. E ainda,
Caso negado, caso indeferido, que seja comunicada à presidência da Casa e à Comissão de Ética para apuração de eventual abuso ou arbitrariedade. Foi esse o requerimento feito nesta tarde. Obrigado. Só em complemento aí as razões apresentadas pelo Dr. André, na ação que eu fiz referência e que ele também mencionou agora há pouco, a defesa da Câmara foi no sentido de que a CPI ela apura fatos determinados. Mas a jurisprudência ela é no sentido de que esses fatos determinados eles podem ser ampliados conforme ocorre o andamento das investigações. Então, nada obsta que esse objeto da CPI seja ampliado em razão disso. Então, como eu opino, doutor, com todo respeito a Vossa Excelência, e esse é o posicionamento da Procuradoria Legislativa. Sim, só para concluir também, senhor presidente, perfeita colocação, e também vale lembrar, né? Até se eu estiver equivocado, o doutor pode me corrigir, mas, salvo engano, o próprio regimento interno dessa casa permite o aditamento do requerimento, o que, até o presente momento, salvo melhor juízo, com devido respeito, não existe. Então, portanto, se a comissão não está respeitando a tramitação legal, é o dever da defesa insurgir contra eventual ilegalidade ou arbitrariedade que seja praticado durante ou no curso do procedimento. Respeitosamente, agradeço, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vivi. Eu gostaria de fazer um questionamento. Pelo que nos consta em documento, a representante legal hoje no nome de José Saldi é a doutora Fernanda. Eu queria saber se o doutor André hoje faz parte do escritório, se isso está em documento ou se ele tem um registro legal que o autoriza hoje a representar a doutora Fernanda no lugar dele. O prefeito José Saldi, ele constituiu o escritório e eu integro o escritório, sou sócio do escritório. O senhor tem esse documento para apresentar para a CPI hoje? Para que o senhor possa fazer a participação aqui? A própria denominação do escritório. Se quiser, eu posso solicitar também para o escritório para mandar o contrato social. E esse escritório consta também, doutora Fernanda? Perfeitamente. São os dois sócios. Então, se o senhor quiser solicitar esse documento, a gente fica grato. Obrigada. Sim. Bom, como foi solicitado, se é uma casa democrática, nós vamos colocar em deliberação o voto dos vereadores a respeito do pedido do representante do senhor prefeito. Vamos lá, coloco a deliberação, como vota o pedido do doutor André, vereadora Elisa, como vota? Voto não. Como vota vereador Bob? Voto sim. Como vota vereador Serginho do PP? Voto não. Como vota vereadora Vivi da Rádio? Voto não. Eu também registro meu voto de forma negativa, então foram 4-1, então declaro que foi rejeitado o pedido do senhor prefeito, que está aqui através do representante doutor André, e vamos dar sequência nos trabalhos. Senhor presidente, só antes de dar continuidade, ante a decisão, com devido respeito, acatada também por esse que vos fala, eu pedirei, já foi solicitado, já está sendo encaminhado e farei encaminhamento formal à comissão, mas pedirei licença, até porque a minha permanência durante essa audiência, já que sou totalmente contra a sua realização, implicaria numa contradição ao próprio fundamento do requerimento. Então eu peço licença para me retirar e obrigado a todos. Permissão concedida. Vamos dar sequência, então. Eu apresentava a primeira pergunta para a senhora Ludmila. Eu fiz a pergunta número 1, assim: como a IBGC foi convidada a participar da cotação para os serviços prestados em Campos do Jordão?
essa ação que teve em Campos do Jordão, esse convênio que teve em Campos do Jordão, como a IBGC foi convidada? Ficou sabendo disso? Através de e-mail. Através de e-mail? Quem realizou o primeiro contato com a IBGC? Eu não me lembro nomes e nem qual município, mas eu tenho os e-mails, né, registrado, que fica lá na... A gente guarda todos esses registros, se precisar a gente encaminha para vocês. A senhora poderia fazer a juntada desses e-mails para a gente, por favor? Isso é muito importante nesse primeiro processo. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor? Seria interessante para nós se fosse disponibilizado o e-mail da Câmara e nós encaminharíamos, então, essa documentação por e-mail, se possível. Para já. Muito obrigado. Luizinho, você escreve para mim no cartãozinho, um papelzinho, uma coisa, o e-mail oficial nosso para passar para ele? Por favor. Obrigado. Bom, uma outra pergunta. A senhora conhece uma mulher chamada Márcia Verginelli? Não, não conheço. Já teve algum contato com essa senhora aqui em Taubaté? Não, não tive. A senhora conhece algum médico chamado Carlo Guilherme? Não, não conheço. Nunca teve contato? Nunca tive contato. Tá. A senhora sabe informar por que a ordem de serviço assinada pelo secretário somente em 3/9/2021? Porque o contrato assinado foi dia 30/7. Nós começamos a operacionalizar em julho. Certo. Aí o contrato veio para a gente com data de 30 de julho. Né? Então, até inclusive esses meses não contemplavam no contrato os meses de julho que nós trabalhamos. Eu não sei por que essa ordem foi assinada nessa data de setembro. Certo? Inclusive, até para comprovar que o nosso serviços foram prestados em setembro, temos notas fiscais emitidas por prestadores e fornecedores. E também contempla na prestação de contas. É porque ficou uma coisa bem estranha, mas talvez seja por parte da prefeitura. A gente vai ter que identificar isso e descobrir sobre isso. Somente em 3/9 que foi assinado. Sendo que o contrato foi dia 30/7, né? Ficou bem estranha essa situação. Bom, a sexta pergunta é: quantos leitos de internação vocês tinham em funcionamento em Campos do Jordão? Foram no total 40 leitos, sendo 16 de UTI, 14 de UTI e 26 clínicos. Só pode repetir, por favor? 40 leitos? 40 leitos no total, sendo 14 de UTI e 26 de enfermaria, que são leitos clínicos, né? Que nós falamos também. Ok. Quantos, a senhora acabou de explicar, né? Quantos eram os leitos clínicos e quanto eram os leitos de UTI? Você já falou que era 26 de enfermaria, 14 de UTI, não é isso? Exatamente, isso mesmo. A meta contratual foi cumprida? Foi sim, na sua integralidade, foi cumprida. Quantos pacientes foram atendidos na média? Eu não vou saber responder essa pergunta, mas eu posso também enviar posteriormente, junto com as documentações dos e-mails. Posso levantar isso? Vamos precisar, tá bom? Eu tenho os dados aqui, que nós fizemos o levantamento, e foi cerca de 118 em UTI e 126 clínico em mês 8 de 2021. Sabemos que a média estava bem acima disso, né? Não sei se foi superestimado o valor total para disponibilizar as vagas, mas pelo que nós vimos nos levantamentos, não chegava perto das metas. Inclusive, eu tenho até dados aqui, essa folha aqui eu posso encaminhar para vocês, que teve aqui 48% atingido de resultado da meta de UTI, taxa de ocupação de leitos clínicos, média permanência na UTI, em 13 dias. Prontuários evoluídos,
Aí tem aqui pacientes da UTI 77 e pacientes de leito clínico 10. A senhora lembra mais ou menos o que foi assinado no contrato? Qual que era o valor que era para atendimento desses leitos? Quantos pacientes eram para ser atendido durante esse contrato? Em média? Não lembro no momento. Não lembro. Tudo bem. Vamos lá. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor? A testemunha só tem um adendo a fazer com relação a essa pergunta de Vossa Excelência. Tá bom. Pois não. Todos os pacientes que chegavam para a gente eram regulados, né? Era a regulação que captava ou tinha necessidade e mandava para a gente. Então, não dependia da gente fazer essa captação, a gente só recebia os pacientes. Entendi. Então, assim, é que foi um convênio, né, do Estado, Taubaté e Campos do Jordão. Mas no contrato estava previsto um número X de atendimento. Quem fez todo esse levantamento foi a Secretaria de Saúde. Só que jogou o número lá em cima. E pelo que a gente está vendo da prestação de contas, não chegou nem assim... Tem casos que não chegou a 10%. Então, assim, isso é algo que nós vamos ter que tratar com a Secretaria de Saúde. Pela ordem. Não cabe a eles. Pela ordem, não, doutor. senhor presidente. O que a testemunha quer dizer com isso é que a demanda não dependia da OS. Sim. Como se trata de uma regulação, isso depende do Estado, Sim. da União, do Estado, ou no caso aqui, do município. Vocês estavam prontos lá para receber e Estávamos atender. prontos, foram feitas obras, os leitos foram colocados, foram instalados com equipe médica, com equipe multifuncional à disposição da população. Tá. Desculpa, multidisciplinar. Senhora Ludmila, então, na visão da senhora, a meta contratual foi cumprida. Sim, inclusive como, né, completando, só ratificando o que o doutor Leonardo falou, nós colocamos a equipe lá para 40 leitos, né? Então, se não teve a regulação, mas nós estávamos prontos para atender o máximo. Ok. A senhora sabe informar quem fez o termo de referência? O termo de referência do chamamento? Geralmente a gente já recebe, né, pronto. Geralmente é alguém da Secretaria Municipal ou Estadual, da própria Secretaria de Saúde que faz, mas eu não sei quem fez. Tá bom. No termo de referência estava previsto a realização de obras de adequação do hospital. Assim, as melhorias, a adequação do hospital, estava previsto isso no contrato? Não me lembro especificamente desse ponto. Vocês chegaram a fazer alguma obra, alguma coisa lá no hospital? Fizemos. Nós fizemos as adequações para receber os leitos, né? Para a gente implantar os leitos. Nós fizemos sim. Então vocês tiveram esse investimento lá, em Campos, em obras? Nós tivemos. Isso estava previsto em contrato, vocês receberam? Não, nós usamos o dinheiro do repasse mesmo, do custeio para fazer essas obras. Não veio verba à parte, não. Mas eu não sei falar realmente se estava no contrato ou no termo de referência. Mas que foi feito uma obra, né? Foi feito. De readequação e tal. Foi feito. Tá bom. A senhora sabe Inclusive, me dizer... nós temos fotos, tá? Dessas obras. Se tiver disponível Presidente, pela ordem. Pois não? Eu tenho disponível no meu celular. Caso Vossa Excelência queira, a gente pode encaminhar tudo, como tem que encaminhar os outros documentos, a gente pode encaminhar por e-mail também essas fotos. Também. Gostaria sim, por favor. A senhora sabe dizer para a gente quem determinou essa realização das obras lá, de melhoria, de adequação? Quem foi que encabeçou e tomou a frente e falou? Eu não sei a pessoa em si, mas veio da secretaria, né? Veio do município essa solicitação. Agora, a pessoa específica eu não sei falar. A senhora teve pouco contato aqui em Taubaté? Desde que teve esse convênio de 3 meses, a senhora teve poucos contatos aqui, é isso? Isso, eu tive Quem tinha alguém que era responsável por fazer toda essa parte gerencial, toda essa parte operacional aqui?
Sim, nós temos equipes, né? É uma equipe que recebe os convites, que faz todo o processo, toda a proposta, e depois eu tenho uma equipe que vem para implantar e operacionalizar todo o contrato. A senhora sabe me dizer quem gerenciou aqui, quem que ficou responsável aqui? Porque a senhora é lá de Goiânia, né? De Goiás. É longe. Então tinha que ter alguém aqui para tomar a frente, tomar as decisões, que fazia, que assinava, fazia a parte operacional. A senhora sabe me dizer quem é essa pessoa? Todo contrato que a gente pega tem um responsável técnico, né? E então nós tínhamos aqui à disposição o nosso diretor administrativo, que na época começou com o doutor Silvério, depois foi o Eduardo Meliado, e nós tínhamos a diretora técnica, que era a doutora Luma. A senhora pode repetir os nomes para mim? O doutor Silvério, que era o responsável técnico. Silvério. O outro doutor? O outro, Eduardo Meliado, que ele substituiu o Silvério, né? O Silvério saiu, ele entrou no lugar. Certo. Eles foram diretores gerais. E a doutora Luma, que era diretora técnica, ela era médica RT responsável pela ala. E tinha a pessoa que fazia esse intermédio para a gente, que era o Pedro Barsi. Que é o sobrenome Itabaiana, é isso? Exatamente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só para demonstrar mais uma vez a boa-fé da instituição, da OS, da presidente que está aqui, caso Vossas Excelências queiram, podemos fornecer os telefones dos aqui citados, do doutor Silvério, do doutor Meliado e também da Luma, que foram essas pessoas responsáveis técnicas que operaram aqui nesse convênio entre Taubaté e Campos do Jordão. E também do senhor Pedro, caso Vossas Excelências queiram. Caso Vossas Excelências queiram, eu posso encaminhar também neste e-mail aqui, que me foi encaminhado. Muito obrigado, doutor. Inclusive, nós estivemos lá na cidade de Goiânia, atrás, né, tentando localizar esse senhor Pedro Barsi, mas nós não conseguimos. Tentamos contato via telefone, tentamos endereços, mas nós não conseguimos até o momento. E agora, esse doutor Silvério, a gente ainda não tinha alguns relatos dele, nem o doutor Eduardo Meliada, nem a doutora Luma. Então a gente vai estar verificando isso de perto. Pela ordem, excelência. Pois não. Só para complementar, mais uma vez demonstrando a boa-fé da instituição. Esses nomes que realmente efetivaram aqui a prestação de serviço, comprova que a entidade, a organização social, cumpriu integralmente com o contrato, ou seja, 100% do que estava previsto à sua disposição, com relação à disposição dos leitos, a obra já feita. Tá? Só essa consideração, excelência. Ok, obrigado, doutor Leonardo. Que serviço realizava a empresa Sempre Vida? A Sempre Vida é um RH médico. Ela disponibilizava todos os profissionais médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem e a equipe multidisciplinar. Então, além do corpo médico, também a parte de enfermagem, tudo era com eles? Exatamente. Toda essa equipe era com a Sempre Vida. Entendi. Uma outra pergunta aqui. Por que um valor tão expressivo mensal, no valor de R$ 1.955.865,91? A senhora sabe me dizer do que seria essa nota? Essa é a parte mais cara de um contrato, né? Porque tem toda a equipe, como eu disse, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe de técnicos de enfermagem e a equipe multidisciplinar que tem que ser disponibilizado conforme a lei preconiza, né? Que são psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos. Então, toda essa equipe. Então, ela é a equipe mais cara que tem dentro de um contrato, né? Dentro de um hospital, é a equipe mais cara.
Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Só mais uma consideração, né? A gente tem que lembrar que todos eles são seletistas, né? Por isso a razão também desse valor. E também estávamos na época de pandemia. Nós sabemos aqui, quem viveu aquela época, todos aqui, graças a Deus, sabemos que era na época que os preços estavam muito elevados em tudo, né? Então, essa também é uma das considerações pelo aumento, pelo valor, na verdade, desse contrato. A única observação em relação a essa nota, senhora Ludmila, é que é uma nota bem expressiva, bem alta, né? Só que ela não discrimina a quantidade de profissionais que estão sendo empenhados naquela ação, naquele pagamento. Médicos especialistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entende? Então, assim, daí fica um pouco difícil para a gente identificar essa prestação. Vocês têm mais algum detalhamento interno, alguma coisa, algum documento de todos os profissionais que prestaram serviço lá na época e tal, ou não? Nós temos os relatórios de prestação de serviço dessa empresa, que a gente pode disponibilizar junto com a documentação que o doutor Leonardo vai enviar. Muito bom. Esse relatório nós vamos precisar, tá bom, doutor? Então fica registrado aqui que vai vir junto com o e-mail com as outras questões aqui. A senhora sabe informar a quantidade de cada um deles? Por exemplo, acho que vai estar presente nesse relatório essa questão. Vai estar contendo nesse relatório aí, porque eu não, de cabeça, então nós vamos não lembro, solicitar essa juntada de documentos, tá bom? Daí fica mais fácil, dá para sanar todas essas dúvidas até agora. Ok. Houve falta de profissionais no início do contrato? Vocês tiveram alguma dificuldade nisso? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. Houve indicação ou tentativa de indicação de profissionais ou empresas para prestarem serviço por parte de algum agente político? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. No Instituto, ali na área da presidência, da diretoria, Talvez desconheço. quem saberia responder essa pergunta talvez seria o Pedro, né? Bom, a senhora sabe informar por qual motivo pagaram 60 mil pelo medicamento Midazolam para a empresa Ambioton, importadora? Nós levantamos essa nota e eu fiquei assustado com o valor desse medicamento. Um medicamento. Esse medicamento, ele é um sedativo, né? Então, a gente sabe que na época, até a questão pelo momento da pandemia, tudo aumentou muito de preço. Os MatMed, que são os materiais, medicamentos, todos estavam com um preço bem altos. Inclusive, máscaras que compravam a caixa de R$16, a gente chegou a encontrar 160, né? E medicamento não era muito diferente. Então, acredito que tenha sido isso. Então, houve mesmo esse faturamento de um medicamento, 60 mil reais. Midazolam. É isso mesmo? Houve, mas não é um medicamento, não é só um tipo de medicamento. Não é só uma unidade, são várias unidades. Né? Eu não sei se vocês tiveram acesso à nota, mas são várias unidades. Acho que eu tenho a nota aqui. Tenho a nota aqui. E vale lembrar também que esse medicamento, vários medicamentos, e esse é um deles, ele tem matéria-prima importada, né? Então, isso encarece bastante também. Entendi. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor? A empresa brasileira, mas a matéria-prima importada, o que justifica, então, o valor. Só que aqui, na nota... Aqui, achei. Vamos ver se tem quantidade aqui. Midazolam, 5 miligramas. Aqui na nota está bem pequenininho. Você dá uma olhada aqui, por favor. Enquanto isso, a gente vai disponibilizando aqui. (40 unidades, né? Valor unitário 1.500. Aí 40 vezes 1.560.
Excelência, Pois então não. aí consta a quantidade. Sim. Porque se não constar, a gente entra em contato com a... Nós achamos aqui. Ótimo. 1.500. Valor unitário, 1.500. E só ressaltando, presidente, lembrando que neste medicamento tem uma matéria-prima, que é importada. Tá? E também justifica porque naquela época, todos nós sabemos, da pandemia, os preços aumentaram, em especial os insumos que vieram de outros países, por exemplo, como a China. Ok, doutor, obrigado. Pode, por favor. Bom, para a próxima pergunta aqui, vamos lá. Aqui. A prefeitura está devendo algum valor a vocês? Ficou devendo algum valor a vocês? Ficou sim, uma média de 2,5 milhões. Ficou de Nossa. repassar para nós. 2,5 milhões? Sim, inclusive a gente deve fornecedores até hoje. Nossa. Pela Quais ordem, pela só ordem. lembra algum deles? Pois não, doutor. Fornecedores? Sim, a Sempre Vida é uma. Que é a empresa que presta serviço com os médicos, enfermeiros Exatamente, e tal. é uma Vocês que a estão gente devendo tem. quantos para eles, mais ou menos? Uma média de 1.800. Nossa. Aqui, então, ficou devendo, a Prefeitura Municipal de Taubaté ficou devendo o valor total para vocês no final da prestação de serviço de 2,5 milhões. Exatamente, essa média. Pela ordem, excelência. Pois não, doutor. Desculpa interromper constantemente. Tranquilo. Mas para auxiliar o trabalho de Vossas Excelências. Inclusive, a equipe jurídica vai providenciar uma ação judicial, porque tentamos pela via administrativa, pela via extrajudicial, e não logramos êxito. Por isso que a gente vai ter que buscar esse crédito pela via judicial. Aliás, se o prefeito estiver nos ouvindo, alguém da sua assessoria poderia resolver de forma extrajudicial, que é mais barato para todos. Com certeza. Desejo-lhe boa sorte nessa questão. Então, ficou referente a 2,5 milhões, que era referente praticamente ao último pagamento antes de encerrar o ciclo, é isso? Eu não sei informar se é do último ou se é daquele período de julho que eu falei no início que não contemplou no contrato, né? Mas Entendi. está faltando esse valor. Então, mesmo a prefeitura devendo, vocês cumpriram o contrato integralmente. Foram até o último dia desses 90 dias, prestando serviço. Fomos até o último dia. E, bem lembrado, ainda fizemos obra. Fica difícil, né? Bom, então vocês ficaram devendo para vários prestadores de serviço, e inclusive fornecedores e prestadores de serviço, é isso? Sim, ficamos. Isso já faz mais de ano, né? Foi outubro de 2021 que finalizou, né? É verdade, 2021. Então tá indo para 9 2 anos. Meu Deus. E nesse meio tempo todo, nesses 2 anos, ninguém por parte da prefeitura tentou contato com vocês para tentar resolver esse problema? Não, da prefeitura não. Só os fornecedores mesmo atrás da gente. Meu Deus. Por qual motivo houve sobra de medicamentos no valor de R$1,5 milhão? Nós identificamos isso. A senhora pode explicar para a gente o que aconteceu? Olha, eu não sei informar, mas se houve sobra, ficou para o hospital. Ficou lá mesmo, aí o que eles fizeram, eu também não sei informar, mas ficou tudo no hospital. Vocês não devolveram para a prefeitura de Taubaté nem para a prefeitura de Campos, então? Não. Ficou lá na unidade? Não que eu me lembre, mas eu posso... A senhora puder verificar pra era gente? algo muito técnico, posso verificar sim, mas que eu me lembre, ficou tudo no hospital mesmo. É porque R$1,5 milhão de medicamentos, e hoje nós estamos aqui passando uma crise terrível na saúde aqui em Taubaté, e faltam-se medicamentos, né? E a gente vê que no final desse contrato, R$1,5 milhão de medicamentos sobraram. Então, nós queríamos saber para onde foi esses medicamentos. Para deixar claro, senhor presidente, é que com o Instituto, com a OS não ficou. A OS, assim que encerrou o contrato, inclusive fez mais do que a previsão contratual, inclusive com as obras, como já citadas aqui, ela inclusive deixou esse medicamento
no hospital. Conosco, não ficou. Agora, o destino que foi dado, infelizmente, não tem como a gente... É bom saber, porque nós vamos ter que ir atrás disso. Para algum lugar foi esses medicamentos. Essa é a nossa preocupação. Bom, vereador Serginho. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? É até difícil para nós, como OS, sabermos, porque a gente saiu daqui com crédito para receber. Agora, você imagina a situação, a gente precisando do dinheiro, devendo fornecedor, deixamos medicamentos. Então, olha a nossa situação. Então, realmente não tem como a gente ter ciência nenhuma do que eles fizeram com esse medicamento. Perfeito, muito obrigado. Isso nós vamos ter a oportunidade de interrogar, de indagar o secretário ainda de saúde, né? E alguém por parte do Poder Executivo sobre isso. Obrigado por enquanto. Vereador Serginho, pois não? Bom, presidente, só para informação da Ludmila e do doutor, eu recebi uma cópia, né, da CPI, né, do processo, parte do processo. Eu não entendi nada, porque tem documento lá na frente, depois volta, tem publicação em setembro, o documento foi assinado em julho, então o processo realmente super bagunçado, tá? Super bagunçado mesmo. Vi assinaturas da senhora sem testemunha, tá? Em documentos oficiais, tá? Então, mas teremos aí a vinda do Fabrício mais tarde, aí esses questionamentos serão para ele, porque a senhora não tem culpa nenhuma, a senhora assinou um documento, teria que ter uma testemunha lá, tá? Mas, vamos lá. Como a senhora colocou, a senhora começou a prestar o serviço em julho ou dia 30 de junho? Só para ficar claro para mim. Nós iniciamos em julho, o contrato foi assinado com data de 30 de julho, sim, mas no período antes, né, do início do ano, do início do mês de julho, nós já estávamos prestando o serviço. Tá. É porque eu realmente vi publicações, né, que foi contratado, e eu vi uma publicação, deixa eu ver qual que é a publicação aqui. Assinatura em 30 de julho e publicação do Estado em 9 de setembro. Se a Paola quiser exibir a imagem 105 aí, que é o contrato, pode me tirar da tela, por favor. Tá? Então aí, a imagem 105, não, essa aí não, 105. É um contrato. Página 105. Acho que a sequência sua está a página 106, depois a página 105, logo no início. Exatamente. Pela ordem, senhor vereador, a imagem, a resolução não está interessante, legível para nós aqui. Tem. A minha assessoria me complicou aqui, porque eles colocaram frente e verso aí, 105. Você quer que eu tire todas? Não, depois eu vou mostrando outras também. E o contrato, como a senhora falou, 30 de julho, né? Isso, 30 de julho. Essa é uma ordem de serviço, né? Eu não sei explicar o motivo, só sei que nós começamos realmente em julho, né? Antes do dia 30 de julho, bem antes. Isso aqui realmente eu não sei explicar, não sei falar. Talvez um erro da prefeitura. Tem um documento também, logo na sequência, isso me causou uma preocupação, que a senhora já estava trabalhando, e aí a senhora fez uma solicitação de cópia na íntegra do processo, o 34.184, em 19 de agosto de 2021. Eu não entendi por que a senhora solicitou, sendo que a senhora já estava executando o serviço, por que a senhora pediu cópia na íntegra? É a imagem, é a 106 agora, tá? Esse é o documento. Aí eu peço para... Esse é o documento, tá?
Eu não lembro, não. São vários documentos que eu solicito, vários documentos que eu assino, depois de 2 anos, assim, lembrar, trazer a memória, não consigo. Aí pedir a cópia na íntegra, né, do processo, muito estranho, porque já começou a executar o serviço lá no dia 1º de julho, vamos supor. Dia 19 de agosto, solicitar a cópia na íntegra do processo, eu achei estranho o motivo, né? Porque um termo de referência, um plano de trabalho, o contrato, né, como um todo, já estava na mão da senhora. Eu entendo, né, que dessa forma estava, né? E solicitar cópia na íntegra, tá, mas sem problema nenhum. Espero que tenham encaminhado para a senhora. Senhor vereador, pela ordem. Pois não. Normalmente, e com toda a deferência possível, eu atuo nessa área da advocacia em direito público há 20 anos. E atuo em prefeituras no estado de Goiás. É normal que empresas ou entidades recebam apenas um termo de referência, o edital e o contrato. Pode ter ocorrido que essa solicitação foi encaminhada porque ela queria os demais atos do decorrer desse processo, que é natural e normal. É só nesse sentido, vereador. Não, perfeito. Desculpa, eu falei ordem de serviço, tá? A ordem de serviço está aqui, com data do dia 3 de setembro, publicado, assinado, né? Depois publicado numa outra data, tá? Daí está aqui a assinatura do secretário Mário Pelogia, tá? A senhora mencionou, a senhora já estava executando o serviço. Por isso que eu falei, esse processo que está nos autos, quem pegar e quem não tiver conhecimento, né, doutor, de como que funciona tudo, eu tenho uma requisição, entra uma resposta, eu tenho um pedido, tenho uma resposta. Fica coisa de doido, né? Eu começo a prestar um serviço, aí depois que tem uma publicação, né, para dar publicidade no ato, vocês prestaram o serviço porque foram contratados. Agora, a publicação de tudo isso, né, a composição de um processo administrativo é confuso, é muito confuso. Pela ordem, me permite? Senhor vereador, eu entendo isso e nós sempre primamos pelo iter legal, ou seja, pelo procedimento legal. Veja bem, vereador, se houve erros nesse processo, essa incompetência não pode ser delegada para nós. Nós participamos de um processo até então rígido, dentro do que entendemos legal. Agora, se a prefeitura errou, não cabe a nós responder por tal erro administrativo. Só nessa consideração. Não, perfeito. O presidente, ele questionou a referente aos medicamentos, né, sobras de medicamentos. E aí a senhora fez até um ofício solicitando se haveria possibilidade de prorrogação, porque a senhora estava se levando contato com outros municípios. A senhora justificou, falou assim, olha, vamos ter uma prorrogação desse contrato. Não sei se teve resposta a esse pedido da senhora. E a senhora também assinou deixa eu ver a data aqui, ofício 74 do Instituto, aqui eu não tenho a data, mas a prefeitura recebeu em 3 de novembro, a senhora encaminhou dia 28 de outubro de 2021, a prefeitura, foi protocolado na prefeitura, gerou um processo 61464/2021, a senhora informando das sobras dos medicamentos. E pelo jeito a senhora não teve resposta. Está aqui o documento. Final, tá? A gente pode verificar processo, o 226 do processo que está com a gente aqui na Câmara, tá? Sim, aí aqui comprova que nós deixamos lá o medicamento, né? A sobra dos medicamentos. Do medicamento. Ok. Tá, então, depois a gente precisa saber, porque eu estou sem o contrato aqui, eu solicitei para a assessoria me providenciar o contrato e um termo de referência. Foi publicado, né, que iria acompanhar esse processo uma comissão de avaliação e fiscalização. Gostaria de saber se a senhora tem ciência, se essa comissão fez as visitas técnicas, avaliou, fiscalizou o contrato, né? Foi 90 dias. A senhora tem conhecimento? E quem foi lá a comissão de fiscalização? Eu não lembro. Não lembro se houve.
Não, A senhora não sei informar, não sabe. lembro. É porque é importante, porque no contrato existe, né, a condição contratual que a comissão de fiscalização, ele tem que fazer relatórios também, tá? Independente da apreciação da senhora, né, de elaborar o relatório, eu tive acesso aos relatórios. A comissão, ela também é obrigada a ir fiscalizar, elaborar relatórios, cruzar muitas vezes com o relatório elaborado pelo Instituto, né? E fazer um relatório circunstanciado. A senhora não sabe se esse relatório foi até um instituto, fazendo algum apontamento, solicitando alguma glosa de valores, não existe isso. Não, nós entregamos a prestação de conta do período, inclusive entregamos até dos 4 meses, né, de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, até outubro, mas realmente eu não lembro. Provavelmente a gente não tem recebido, doutor. Provavelmente, se eu não lembro. Mas eu posso dar uma olhada, procurar nos e-mails à época e verificar isso aqui e mandar junto com a documentação, Tá, ok. caso tenha recebido. A comissão de avaliação, ela deve estar ali na cláusula 3.4, eu estou na dúvida das cláusulas, tá? É que eu li e lembrei agora a comissão de avaliação e fiscalização desse contrato, ele deveria sim elaborar também os seus relatórios e encaminhar para o Instituto. Pela ordem, Pois não? se me permite, como foi dito pelo presidente, verificaremos os nossos arquivos, e-mails, enfim, se houve um encaminhamento de relatórios por parte dessa comissão. Se sim, responderemos aqui neste e-mail. Perfeito, doutor. Perfeito. Só finalizando, presidente, só para... Tem aqui um termo de referência. A senhora sabe me dizer se tem um plano de trabalho? Tem um plano de trabalho no contrato? Eu tenho um termo de referência aqui. Tem um plano de trabalho ou o termo de referência para vocês seria um plano de trabalho? Em alguns casos, sim, mas esse eu tenho que verificar. Eu sei que tiveram alguns anexos, pode ser que isso contemple, mas eu tenho que verificar. Tá. É que aqui está o anestesista, cardiologista, clínico geral, então está tudo discriminado aqui nesse termo de referência, e aí precisava cruzar essa informação com os relatórios que foram apresentados, né? Foram 3 relatórios, para a gente poder cruzar essa informação aqui. Para finalizar, a senhora mencionou então que há um débito então na ordem de 2,5 milhões. A Prefeitura de Campos do Jordão, ela fazia algum repasse direto para o Instituto ou era tudo encaminhado para a conta da Prefeitura? E detalhe, também do Estado. O Estado não fazia nenhum pagamento direto para o Instituto, né? Não haviam identificado para nós de onde que vinha o dinheiro. A gente recebia, mas a identificação, um documento certo, ou uma identificação no próprio extrato, isso não vinha. Tanto que era uma das dificuldades que nós tínhamos de identificar isso na conta. Ok. Presidente, eu solicito aí para a comissão fazer a solicitação, né, desses repasses, percentual que é do município de Campos do Jordão e o percentual do governo do estado, porque se ela menciona que existe débito, com certeza o município de Campos do Jordão e o governo do estado repassou integralmente os seus percentuais, para ver se eles não ficaram com esses recursos dos 2 órgãos, o município e o governo do estado, e a apropriação em débito. Pois é, vereador Serginho, inclusive, teve também recurso federal lá nesse convênio. Sim, né? sim. Então é preocupante. Bom, presidente, por hora são os meus questionamentos. Obrigado, vereador Serginho. Passo a palavra agora à vereadora Vivi da Rádio. Boa tarde. Tenho poucas perguntas aqui, um pouco mais... saindo um pouco do contrato. Nós temos aí uma denúncia que foi feita pelo Comus da cidade de Taubaté, junto ao Ministério Público, onde consta que, num determinado momento, fim da pandemia, eles foram fazer uma visita ao hospital em Campos do Jordão,
onde ainda constava os leitos abertos, porém não tinha mais uso. O próprio município de Taubaté já estava desafogado com os leitos no município. Parece-me que foi feito fotos, foram tiradas fotos pelo pessoal do Comos e enviado ao Ministério Público. A senhora, como presidente desta UES, a senhora tem conhecimento disso? Conhecimento do acontecimento ou da denúncia? Não, não chegou até o Instituto essa denúncia. Inclusive, essa denúncia não foi feita contra a UES, e sim contra o município de Taubaté. Só para registrar. E parece-me que os leitos permaneciam abertos, conveniados junto a vocês, que pelo visto vocês não tinham esse comando, esse controle direto, né? Visto por você que você não estava aqui, mas o convênio ainda estava prevalecendo o contrato, mesmo com o fim da pandemia. E pós a denúncia da Comos, foi fechado na próxima semana os leitos, novamente. Então, eu só queria deixar registrado, presidente, essa minha preocupação, que foi uma denúncia feita e acatada pelo Ministério Público junto ao Comos, né? E para deixar registrado para a senhora também que eu acredito que esteja em segredo de justiça essa denúncia, mas é algo para que essa CPI também possa investigar, de repente chamar novamente aqui o pessoal do Comos, que era da equipe anterior, para que eles possam falar um pouco sobre esse acontecimento, sobre essa denúncia, o vereador Moisés Pirulito. Queria deixar essa provocação para que a gente pudesse ouvi-los também, porque eles têm fatos, né? Se eles mandarem essa denúncia ao Ministério Público e foi aceita, acredito eu que eles tenham algum tipo de prova. Então, eu queria deixar essa provocação para que chame o Comos aqui e possa esclarecer isso e que, preferencialmente, a gente possa encaminhar até vocês, para o conhecimento de vocês também. Tá? Por enquanto, é essa pergunta que eu tenho. Vereadora Elisa também gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento. Fica à vontade. Boa tarde. Eu gostaria só de perguntar com relação ao portal da transparência do Instituto, se está ativo, se está com algum problema. Oi? Se está atualizado. Então, queria entender, porque aí pelo portal da transparência a gente consegue achar também as informações. Está atualizado, sim. Inclusive, é uma exigência no estado de Goiás, né? Então, está ativo e funcionando. Tá bem. Se tiver algum problema, a gente faz o quê? Recorre aonde? Se for tentar acessar e não achar as informações, aonde que a gente pode buscar isso? Pode nos contactar por e-mail, né? Mas eu já vou antecipar, pedir para darem uma olhada. Mas pode nos contactar por e-mail. Tá bom, muito obrigada. Dá licença, presidente, eu tinha duas perguntas, tinha esquecido a segunda, agora eu me lembrei. A senhora chegou a fazer contato direto com algum representante da Prefeitura Municipal de Taubaté? Chegou a sentar com o secretário, professor Mário Peloja, ou com o subsecretário, que na época era o Fabrício, ou até mesmo o prefeito municipal da cidade, José Saldi. A senhora teve algum encontro com eles, em alguma reunião, em algum momento? Não, não tive. Como eu disse no início, o Instituto tem equipes, né? São pessoas que a gente divide para buscar contratos, então, essas pessoas que fazem esses contatos. Tá bom, obrigada. Bom, fica um pouquinho prejudicado. O vereador Jardim vai querer fazer alguma coisa? Alguma pergunta ou não? Não, é importante a fala da vereadora Elisa, porque eu pesquiso muito, sabe? E antes de vir, eu gosto de pesquisar o site, né, o portal transparente das OS. Eu tive muita dificuldade, tá? Qual que é o endereço para poder pesquisar? www.institutogênesis, com 2 N's e I, porque eu vi que ele está com Y, .org.br. Eu pesquisei, porque eu pesquisei e vai para uma pasta de várias OS, aí a gente não tem assim, como pesquisar, tá? Eu até cheguei no Instituto Gênesis, mas eu não consigo buscar outras informações que eu preciso. No caso aí, a tabela de salário dos profissionais médicos, eu não consegui pesquisar antes de vir aqui para essa audiência. Mas, obrigado, presidente, obrigado.
Pela ordem, Pois não, doutor. colocamos à disposição talvez um mapa, talvez até um mapa mental. Caso também Vossa Excelência queira, pode nos contactar por telefone, que por telefone orientaremos o passo a passo a chegar onde Vossa Excelência deseja. Muito obrigado, doutor. Confesso para vocês que estão nos acompanhando aí pela TV Câmara que o trabalho fica um pouco dificultado nessa fase, nesse momento, porque a senhora Ludmila, ela é presidente da OS, desse instituto. Então, ela tem uma visão macro da questão. E quem tocou esse convênio, essa situação aqui em Campos do Jordão, um convênio entre Taubaté, Campos do Jordão e o Estado, foi um outro senhor que já não faz parte mais do quadro da empresa, não é isso? Do instituto, né? Exatamente. Então, e ficou difícil a gente localizar essa pessoa que por nome Pedro Barsi Itabaiana. Nós não conseguimos, foi várias tentativas por e-mail, por telefones, indo até Goiânia. Nós já tivemos lá uma vez, ficamos 3 dias lá tentando localizar. Foi nessa visita que nós conseguimos localizar a senhora Ludmila, o instituto que é bem estruturado. Nós não tivemos dificuldade em questão ao instituto, mas com esse senhor Pedro Itabaiana, nós não conseguimos localizar ele até agora. E ele que foi responsável por toda essa movimentação, ele que fazia toda a operacionalização deste convênio. Então, confesso que algumas perguntas que a gente teria aqui, a senhora Ludmila não saberia responder por conta disso, né? Ela é na parte mais administrativa, macro, e esse senhor Pedro era mais a parte operacional. Então, essa questão de leitos, dia a dia, lista de médicos, fiscalização de notas. Então, ia ficar bem fácil a gente ter o contraditório aqui, ter as informações. Mas, até o momento, nós não conseguimos localizar e nós vamos continuar tentando até o final desta oitiva da CPI. Bom, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, dona Ludmila, senhora Ludmila? Gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Algo que a gente não perguntou, não questionou. E se a senhora tiver alguma coisa a acrescentar, vai ser de muito bom grado. Não, por enquanto não tenho, não me lembro de nada, mas da parte de vocês, se surgir alguma dúvida e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu não sei, Vossas Excelências não têm legitimidade talvez para isso, mas se pudéssemos nos ajudar a conquistar esse crédito que nós temos com o município, ficaríamos gratos. Talvez com requerimento, uma expedição de um ofício, ficaremos muito gratos porque nós temos fornecedores para pagar. Muito obrigado. E estamos à disposição de Vossas Excelências. Bom, vamos deixar registrado essa informação para os munícipes que estão acompanhando essa oitiva da saúde, que eles estão fazendo um apelo aqui para que receba o valor prestado ao município, e o município deve em torno de 2,5 milhões para essa empresa que já prestou serviço há 2 anos atrás do município e até hoje não receberam. Bom, fica aqui o nosso registro, o nosso apelo. Nos encontramos hoje à noite, a partir das 19 horas aqui, onde ouviremos o ex-diretor e ex-secretário adjunto Fabrício Velasco nas oitivas dessa CPI, onde nós teremos vários desfechos, várias perguntas que até hoje não foram respondidas e talvez nós conseguiríamos ter essas respostas hoje. Não perca, acompanhe aí na TV Câmara ou pelas plataformas digitais. Como não é nada mais a deliberar, declaro encerrado essa oitiva da CPI da OS da Saúde. Meu muito obrigado. Deus abençoe.